Olá, hoje nós vamos falar a respeito de resumo. Eu tenho percebido ao longo da minha prática docente que poucas pessoas sabem ou conseguem fazer um resumo de fato. Quando você pede ao aluno, grife as palavras do texto, as palavras principais do texto, já começa errado. Por quê? Porque nós não grifamos as palavras principais, nós grifamos ideias, e claro, as ideias estão representadas pelas palavras, não é? E aí, às vezes, você solicita ao aluno que grife as ideias principais, e acaba que ele grifa uma frase inteirinha, e o resumo dele não é um resumo, na verdade, é quase que uma cópia do texto original. Então, existe uma grande dificuldade mesmo de as pessoas fazerem resumo. E muitas vezes porque pouco se fala sobre isso, ou será que a gente para explicar? Então, vamos lá, vamos fazer um resumo. Eu vou compartilhar agora com vocês uma tela de uma reportagem que eu achei aqui da revista Aventuras na História, UOL. E é uma reportagem recente em relação àquilo que, o momento em que eu estou gravando, que é dia 17/4, aliás, a reportagem é do dia 17/4 de 2021, e hoje é dia 19/4 de 2021. Vamos lá, durante obras em pedágio, em São Paulo, trabalhadores encontram fósseis de dinossauros. É uma matéria que tem a ver com a paleontologia, ou seja, o estudo dos fósseis, né? Dinossauros. Então, geralmente os títulos já não tem muito o que resumir, porque eles já são resumidos, né? O título é uma coisa breve e que precisa captar o interesse do leitor e dizer em poucas palavras do que vai se tratar o texto, do que se trata o texto, né? Bom, aí tem. Durante obras em pedágio, em São Paulo, trabalhadores encontram fósseis de dinossauros. Se nós fôssemos já resumir a partir do título, então o que nós podemos grifar de, não palavras, mas ideias principais? Colocaríamos aqui obras em pedágio, porque é o essencial. O lugar, né, porque São Paulo poderia ser Minas Gerais, poderia ser na China, nos Estados Unidos, mas não, foi em São Paulo. Trabalhadores encontram fósseis de dinossauros. E aí, o quê? Vamos grifar tudo isso, trabalhadores encontram fósseis de dinossauros? Ora, se foi durante as obras no pedágio, foram os trabalhadores, obviamente, né, possivelmente que encontraram. Então, a gente pode grifar o seguinte, fósseis de dinossauros. Então, vocês percebem que eu tenho aqui, eu grifei, né, as ideias principais, não as palavras. Obras em pedágio, São Paulo, fósseis de dinossauros. Então, você já vai compor a ideia depois de que foram encontrados, né? Fragmentos de titanossauros e de abelissaurídeos estão entre os achados. Confira a galeria com imagens. Aí, aqui nesse fragmento, você pode grifar, por exemplo, titanossauros, que são uma espécie mais conhecida, mais comentada, não é? E sem ter que grifar muitas mais coisas. Bem, aí vamos subir, vamos apagar aqui as anotações, limpar as anotações, né? Vamos subir para ver o resto da notícia, aliás, para ver o resto não, para ver a notícia. Durante a construção de um pedágio no quilômetro 693 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em São Paulo, SP 294, no trecho entre as cidades de Irapuru e Pacaembu, ambas em São Paulo, funcionários encontraram algo inusitado enquanto faziam a escavação de uma galeria de escoamento de água da chuva, fragmentos ósseos de dinossauros e outros seres pré-históricos. Bem, de tudo isso, quais são as ideias principais, não as palavras? Aí a gente tem, durante a construção de um pedágio, se a gente está disposto a fazer um resumo, então é captar o que é principal, é como você tirar o suco da laranja, é só o que importa. Então, vamos lá. Construção de um pedágio, né? Então, a gente pode colocar aqui construção no pedágio. Preciso colocar na rodovia, não sei o que, não sei o que lá. Não, são detalhes que depois, se a pessoa quiser, ela vai lá e lê a notícia inteira. Mas o que importa no resumo é que você vai comunicar o essencial.
Então, de novo, construção de um pedágio em São Paulo, que é o essencial. Agora, exatamente em que quilômetro, não. Aí, funcionários encontraram algo inusitado. Eu preciso colocar esse algo inusitado, porque aqui já é um juízo de valor, algo que ninguém pensava que encontraria. Não, eu posso colocar aqui escavação, né? Durante uma escavação, durante as obras, fragmentos ósseos de dinossauros. E aqui eu tenho todo esse parágrafo resumido em algumas poucas palavras. Vamos ver se dá sentido. Construção de um pedágio em São Paulo, escavação, fragmentos ósseos de dinossauros. Fragmentos ósseos de dinossauros. Quando você pega essas palavras, que são, na verdade, as ideias principais, você pode compor o seu resumo com as suas próprias palavras. Vai dizer assim, em São Paulo, durante a construção de um pedágio, ou durante escavações para a construção de um pedágio, foram encontrados fragmentos ósseos de dinossauros. Acabou. E aí, o texto é outro texto, ele é um resumo de fato, com as suas próprias palavras. Vejam só, eu vou agora compartilhar aqui, resumo. Durante escavações para construção de um pedágio em São Paulo, vírgula, foram encontrados fósseis de dinossauros. E isto é o resumo da notícia até agora. Perceberam? Aqui, durante escavações para a construção de um pedágio em São Paulo, foram encontrados fósseis de dinossauros. Era o que mais, dessa notícia, era o que mais importava. Agora vamos para o outro parágrafo. A descoberta aconteceu em uma profundidade de 20 metros em relação à superfície do solo. Preciso colocar a profundidade? Isso é relevante para um resumo? Não, não é. Com isso, as obras foram imediatamente paralisadas para que especialistas explorassem o local. Durante pouco mais de 2 semanas, o paleontólogo Fabiano Vidoi Iori e o biólogo Leonardo Pasqua trabalharam no local. De tudo isso aqui que eu acabei de ler, o que é mais importante de se assinalar? O que é mais importante? Que a escavação foi a 20 metros de profundidade? Não. Importante foi que as obras foram paralisadas e chamaram especialistas. Preciso colocar o nome dos especialistas? Não, neste caso, não preciso colocar o nome dos especialistas. Aí, então, vamos lá de novo para o nosso, durante as escavações, imediatamente, então, a obra, ou melhor, as obras foram paralisadas e chamaram especialistas, ou alguma coisa assim. Eu estou fazendo um resumo, não estou procurando fazer com palavras muito chiques, não é? E foram chamados especialistas. Agora vamos voltar. Neste período, os especialistas, que são pesquisadores do Museu de Paleontologia Pedro Candolo, que fica na cidade paulista de Uchoa, a 300 quilômetros do local, encontraram diversos fragmentos fósseis. Preciso dizer isso tudo? Ele já disse que eles encontraram, né? Entre os achados estão ossos de titanossauros, que são herbívoros conhecidos por seus longos pescoços e por alcançarem cerca de 20 metros, e dentes de abelissaurídeos, que são bíceps pertencentes à família, bípedes pertencentes à família dos ceratossauros, eu não entendo muito de dinossauros, que podiam chegar até 9 metros de comprimento. De tudo isto, o que é importante dizer? Que foram achados o quê? Titanossauros, titanossauros, e também abelissaurídeos. Ok? Então, aí a gente acrescenta lá, no nosso resumo. As obras foram paralisadas e chamaram especialistas, vírgula, que encontraram... Aí eu vou pôr, porque os especialistas aqui sabem de quem são esses ossos, que encontraram ossos de titanossauro
E como é que é o nome daquele bicho? Não sei das quantas. Aí a gente copia de lá, né? Voltamos para lá. É um ping-pong para lá e para cá. Que mais? Vamos passar para o próximo. Além disso, com os fragmentos que foram retirados do local, os pesquisadores acreditam que durante o período Cretáceo, entre 145 e 65 milhões de anos atrás, o local era formado por diversos rios e lagos. É importante eu colocar isso aqui. Posso acrescentar no meu resumo. O que é importante neste fragmento? Olha, 145, 65 milhões de anos atrás. Então, seria importante eu localizar isso no tempo, né? Embora seja muito tempo atrás, mas seria legal colocar no meu resumo. Então, foram encontrados ossos de restos mortais dos dinossauros de 65 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos atrás. Então, de 65 milhões de anos atrás. Viram como, em poucas palavras, eu resumi uma porção de ideias? Então, olha, durante as escavações para a construção de um pedágio em São Paulo, foram encontrados fósseis de dinossauros. As obras foram paralisadas e chamaram especialistas que encontraram ossos de titanossauro e de abnu, não sei das quantas, de 65 milhões de anos atrás. Em um parágrafo praticamente, eu resumi o que é mais importante dessa notícia. Então, percebam que, quando nós vamos fazer resumo, o resumo, ele se limita às ideias principais, a extrair as ideias principais. Então, o primeiro passo é você grifar do texto as ideias e não as palavras. Tá, é óbvio, você está grifando palavras, mas essas palavras representam as ideias principais. Por isso que eu digo que não nos centramos em palavras, né? Nas ideias, isto é, nas palavras que representam as ideias principais. Eu espero que este vídeo tenha servido para vocês como um exemplo de como fazer um resumo. E insisto, reitero, repito, que se você passar o traço, grifar todo o texto, você não vai estar fazendo um resumo, vai estar fazendo uma cópia daquele texto. Então, para quê? O texto já está ali, vai fazer uma cópia? Para quê? Resumo é isso, você extrai, e o mais interessante é o seguinte, você coloca as palavrinhas, né, principais, as ideias principais, e depois você compõe o texto de novo, ou recompõe o texto com as suas próprias palavras. E aí o seu professor não vai acusá-lo de plágio, porque se você copia o texto originário do resumo, você está plagiando, vai ficar um texto, eu tenho uma cópia, né? É um plágio. Faça esse processo para qualquer coisa que você tenha que resumir. E outra coisa, trabalhos acadêmicos, às vezes os alunos apresentam, vem com um resumo de um trabalho que ainda nem foi feito. Então, a gente só consegue resumir aquilo que já está escrito, que já está feito. Primeiro, tem que ter o texto, seu texto acadêmico, seu trabalho, né? Não tem como você fazer um resumo do que não existe, né? E é como a novela, você assiste a novela, você faz um resumo com o quê? Com as ideias principais, você não vai contar cada detalhe, e aí o autor levantou a mão direita e ergueu o pé esquerdo, não, você vai se centrar naquilo que foi o principal, o que ressalta, que é a informação propriamente dita, ok? Então, tá. Bom resumo para vocês e até a próxima.